Então, eu falei, eu preciso ser a minha referência. O que eu sou hoje, eu não fiz pra ninguém. Uhum. Hoje, graças a Deus, eu consigo alcançar outras pessoas. Mas é isso. Não é sobre as outras pessoas. Por mais que seja para as outras pessoas. Aham. É sobre mim. É para mim. É por mim. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui com a minha amiga Biele e a gente vai bater um papão num mais um episódio de Caiu um Negócio Aqui. Caio. Seja bem-vinda, Biele. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Diz quem é você primeiro, pra gente começar. Quem é Biele? Pergunta, não? É, Então não já é começa? assim. Começa assim, minha filha. Tudo bem, tá bom então. Pau dentro. Bom, a Biele é uma humana. Se tem uma coisa que eu posso falar com toda certeza que eu sou, é humana. Uhum. E aí, com essa humana, vem todas as esferas que eu ocupo, né? Uma artista, uma fotógrafa, uma amiga, uma filha, e por aí vai. Eu sou tudo que a arte me permite ser, pronto. Ai, assim eu Frase gosto. de empate. Assim eu gosto. Você tem quantos anos, Biele? 29. 29? 29. Com costas de 60 e um rostinho Você tem de alma de 23. velha? Você tem alma de velha? Às vezes. É? Quando me convém. Entendi. Você é de que signo? Escorpião. E você acredita em signo ou você é meio... Nossa, eu acredito. Super. Antes eu não acreditava, né? Que saiu do negócio de igreja, aquela coisa toda. Senhor, meu signo é Jesus. O pessoal mandava Entendi. essa, a perturbação. Mas eu acreditava, assim, sempre acreditei em signos, porque... Sei lá, eu acho que não me define, Aham. mas prospecta bastante daquilo que eu sou, né? Entendi. Então, E você veio de uma família tradicional evangélica, é isso? sim. Pai e mãe evangélicos, Todo cresceu mundo. na igreja. Sabe o que é engraçado? Cresceu na igreja, Uhum. como a gente costuma dizer, nasceu em berço cristão. Uhum. Mas a minha mãe, né, a minha família toda por parte de mãe, cristã, do reteté, assembleia, gira, pandeira, aquela coisa louca. E por parte de pai, todos candomblecistas. Todos. Menos o seu pai. Não, como é que é aquela coisa do Yong Yang? Aquele círculo símbolo lá. da... Aham. É bem isso. Aí saiu eu. E você é uma mistura, então. Mas Eu seu pai era do candomblé e ia nas Não, festividades? o meu pai, ele não tinha religião. Mas ele se inclinou ao evangelho Por causa quando da ele sua mãe. conheceu a minha mãe. Mas não deu muito certo, não, porque meu pai é uma pessoa muito livre. É tipo isso, você olha pra mim, você vê o meu pai, você olha pro meu pai e você me vê. Você admira muito seu pai, né? Eu admiro. Eu admiro. Então você é filhinha do papai mesmo. Pode-se dizer, não sei. Entendi. Porque normalmente as pessoas falam que a relação entre filha e pai é sempre mais próxima e filho e mãe normalmente são as relações mais próximas. Você se sente mais próxima do seu pai? Não, eu me sinto mais próxima do meu pai. Uhum. Por questão de entendimento. Entendi. Sabe? Tipo, meu pai me entende. Meu pai, tipo, ele não é essa pessoa de julgar, de... Acho que também, justamente por conta da minha mãe ter crescido nesse sistema religioso, Uhum. ela se torna uma pessoa que É mais criteriosa acaba ali. sendo mais criteriosa, olha algumas coisas e acha meio, sabe? Uhum. E fala. Entendi. Fala pra Dedéu. Entendi. Mas meu pai não, meu pai já consegue, justamente por ele ter sido artista também. Seu pai também era artista? Meu pai foi cantor de funk melody da época do Furacão 2000. Mentira! Mentira! É sim, Quem é Bicho seu pai? Blue. Mentira! Mentira! Você já ouviu falar? Eu era dessa época, ia pra baile de menino. espuma, não sei o quê. Bicho Blue, ele foi lançado com o latino, na época do Vini também, mexe a cadeira, eu não sei o que. Você tá de sacanagem, é seu pai. Meu pai. E ele E era aí- evangélico na época. Não, meu Ele pai, não tinha conhecido sua ele mãe. nunca foi evangélico. Meu pai, ele entendi, ele cresceu numa família que Candomblessista, cultivava aham. toda Espiritualidade, aham. essa afro-religiosidade e Uhum. tudo mais. Então, ele cresceu nesse meio. Uhum. Mas ele nunca foi ligado, de fato, a qualquer nenhuma religião, religião. entendeu? Ele era uma pessoa livre. Ele só queria fazer a arte dele. Ele era artista, ele acreditava que, na verdade, a religião dele era a arte. Então ele vivia, ele respirava por isso. Só que aí, entrando na igreja, né? A igreja acaba te tirando Um pouco. um pouco isso, né? Até Desse tem um esse pouco eixo. da arte ali, gospel e tal,
Mas não é tão livre. Não é livre, né? Quanto E é. a arte não é limitada, né? Você Não acredita tem- muito nisso? Que a arte não tem limites? Não tem. Nenhum. Não tem. É transcendente, não tem como. E seu pai, ele de alguma forma, te inspirou a ser artista também? Ou você, de repente, falou, por que não? Não, eu acho que isso já nasce com a gente sente, Uhum. sabe? Isso. Eu posso falar de mim. Isso Uhum. nasceu comigo, Você sabe? sempre foi assim? Eu sempre fui assim, sempre gostei. Eu sempre. As coisas que hoje eu, inclusive, né, acabei crescendo na internet por causa disso, mas hoje eu entendo que isso era um viés artístico, né? Era um passo pra essa esfera, né? Mas De- você construiu isso durante a infância? Você tinha essa visão? Tipo, eu vou ser artista. Eu vou ser famosa. Eu vou... Ou isso foi... Acho que eu descobri com o tempo. Entendi. Eu descobri. Hoje eu tenho certeza do que eu quero. Uhum. Mas eu descobri com o tempo. Eu não entendia exatamente o que era, o que era aquilo. Mas é isso, eu gostava de arte em geral. Uhum. De pintar, de cantar, de dançar. Sempre gostava dessas coisas. Era impedida, infelizmente, né? Uhum. Por conta de peso, disso, aquilo, outro, um monte de coisa. Mas isso não me impedia de querer continuar dentro desse meio e sendo exatamente o que a arte me permitia ser em qualquer esfera que eu podia habitar. E você fez teatro quando você era pequena? Você teve esse rolê? Eu fiz teatro. Nossa. O quê? Eu fiz teatro. Eu lembro que. Como eu era da igreja, Uhum. então muitas coisas da minha vida Se passaram ali. se passaram ali. E aí a gente apresentava em várias igrejas ou escolas, sabe? A gente saía pelas comunidades apresentando, né? Porque a minha mãe, ela tinha uma ONG, ela morava no Recreio, Uhum. e aí ela saiu do Recreio, se mudou pra Penha, e aí da Penha ela se mudou pra Cidade Alta pra poder formar uma base ali missionária. Esse era o chamado dela. Uhum. E aí ela se formando ali, fomos todos nós pra esse local chamado Cidade Alta, uma comunidade. E ali, há mais de 40 anos, a minha mãe, até hoje, ela exerce uma profissão ali enfim, trazendo educação, suprindo as famílias, com cesta Uhum. básica, essas coisas. E se a pessoa optar também, a opção religiosa. E aí ela formava esses grupos para nós que éramos da comunidade, nós crianças, que era da igreja, era da comunidade também, então de igreja ou não igreja. Ela ensinava teatro. Porque minha mãe, ela ensinava. Ela dirigia, Ela tipo, dirigia, espetáculos da igreja. Ela escreveu as peças. E aí tinha uma peça chamada Fábrica de Presente. Aham. E aí, nessa peça, foi a primeira vez que a minha mãe me convenceu a atuar. Ela teve Porque que te convencer? ela teve que me convencer. Era Porque tímida? por mais que. Eu era muito tímida. Nossa, as pessoas achavam que eu era autista, assim, tipo, Aham. tipo, né, Ser de reservada. ser reservada. E na época as pessoas não tinham esse letramento que a gente tem hoje. Então elas falavam, implicavam, zoavam. Ah, você é autista, não sei o quê, não sei o quê. Como se, inclusive, também isso fosse algo ruim, Uma o que não é. questão. Uhum. Sabe? Tipo, e aí. Então, eu era muito na minha. Eu Ela te ficava, convenceu, tipo. te convencer. Não fala comigo, eu não vou falar com você. Sabe? Tipo, era isso. E ela E aí te ela me convenceu. convenceu. E ela falava, você fala muito bem, você memoriza as coisas muito rápido, você consegue fazer isso, você é engraçada, que não sei o que, não sei o que. Então, ela... Olha que doido, ela- cara, ela- porque da mesma forma que você falou que esse meio evangélico é um pouco castrador, né, uma coisa na maneira mais leve de falar a palavra, ela foi sua maior incentivadora nesse sentido. Exatamente. E aí, ela conseguiu enxergar isso e ela falou, eu fiz esse papel aqui pra você. Faça isso aqui. Só lê. E se você sentir no seu coração, memoriza as falas e vamos ensaiar, vamos ver o que dá. Você não precisa fazer, mas vamos ver o que rola. E aí era a boneca de pano. Uhum. Na peça, a boneca de pano, ela era exatamente como, tipo, eu, assim, hoje. Não naquela época, mas hoje. Entendi. Ela era Você eu tá no se futuro. tornando a boneca de pano. E aí ela queria ficar com... Aí, tipo, tinha o palhaço e a bailarina. A bailarina era a principal lá. Uhum. E aí a bailarina, tipo, era toda... Ai, não sei o quê. E a boneca de pano, não. Pega, faz, acontece. É isso aí mesmo. E se tiver que brigar, briga. Mas também se tiver que dar lição de moral, dá. E também... Enfim, era uma Aham. pessoa normal. Real, na Uhum. verdade. E aí... Ela queria ficar com o palhaço. E aí o palhaço não queria ficar com Queria a ficar com a boneca de pano. bailarina. Queria ficar com a bailarina.
Só que a boneca de pano não deitava. Então ela falava, não, Mona, você vai ficar comigo sim, vamos dançar. Aí ela organizou um baile. Só pros dois Só dançarem. pros dois dançarem. Mas na hora dela organizar o baile, aí ela falou, a Mona vai dançar comigo por porra. Eu organizei o baile, não sei o quê. Vamos dançar. Aí ele, não, quero dançar com a bailarina. Ela falou, não, você vai dançar comigo. Eu fiz isso tudo aqui, Comigo. meu filho. Vai ser comigo, não tem negócio de bailarina, não. Ela pegou a bailarina, tacou a bailarina no céu, onde jogou a mulher no chão. Uma coisa horrorosa. E isso era eu fazendo. E a peça foi um sucesso. No final, ela dançou com um palhaço, mas... Ele não quis era, ficar com ela. não era pra ser. Ela Aí se ficou- desencantou aí ou ela o palhaço ficou se desencantou? Aí ela viu que ele realmente não gostava dela, que ele preferia a menina, porque ela era gordinha, não sei o quê, aquela coisa toda. Papapá. E aí, ele preferia a menina, porque ela era bailarina, porque não sei o quê. Aí ela começou a tentar ser a bailarina. E aí ela falou, não, eu não sou a bailarina, eu sou eu, Gente, mas entendeu? sua mãe é incrível. Nossa, porque... ela fez uma... Amor. Essa peça é incrível. Um dia eu ainda quero retornar a fazer ela, sabe? Tipo, Sim, vai fazer a boneca de pano que você Não, sempre foi. Bora, mano. Ninguém me segura! Ninguém! Exatamente. E aí foi isso. E aí foi ali, a gente saiu pra tudo quanto é canto, fazendo essa peça, e era um sucesso, todo mundo queria me abraçar, que não sei o que. Já tava famosa. Criança. Eu era uma criança sendo abraçada por criança. Aham. Uau! E aí foi isso, sabe? Então, foi dali que começou esse negócio, caraca, uau, teatro. E aí daí partiu eu ir pro Miguel Falabella, tipo... E aí eu comecei a ter contatos com outros atores, Uhum. sabe? Que hoje em dia, enfim, nem sei que fim que deu, mas é isso. Comecei a ter contato com esse meio. Eu falei, caraca, legal, é uma via bacana. E aí fui explorando outras áreas, como dança. Aí passei a dançar na igreja. E aí já é um... Fica Eu vou bem. morrer hoje, é sério. Fica Eu vou morrer. bem. Eu vou morrer. Já é outra história. Por que é outra história? É isso. Não tem como eu não falar disso, né? Isso é a minha vida, Sim. sou eu. Eu sempre fui uma criança gorda. Uhum. Eu tenho esse... Eu sempre tive um peso, né, estrutural no meu corpo. Uhum. E na época, né, as pessoas... Ainda não se aceita, né? Na época não tão distante, as pessoas não aceitavam muito de que você pudesse fazer coisas incríveis sendo quem você é e possuindo o corpo que você tem. Você é capaz de fazer coisas incríveis sendo quem você é. E isso não é menos incrível por você não ocupar um espaço que a sociedade espera que você ocupe com o seu Ou corpo. da forma que as pessoas Entende? esperam exatamente, como elas Não- estão acostumadas a ver, enfim. Você é capaz de fazer coisas incríveis sendo você, e Uhum. ponto. É mais incrível, E- inclusive, porque é você fazendo o que ninguém tem mais pra oferecer. Exatamente, sabe? E aí eu queria fazer dança, porque eu sou o tipo de pessoa que até hoje eu faço isso, é uma coisa que... Inclusive eu fui pra Dança dos Famosos, e aí foi uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer na minha vida, porque era o que eu sonhava. Eu me imagino, toda vez que eu deitava na cama, Uhum. não sei se as pessoas fazem isso, Todo mundo faz. Todo mundo faz. Começa a imaginar o que queria ser, o que queria gostaria de ser, fazer. Eu sempre me imaginava participando de um programa de calouros, ou cantando, ou dançando. E eu me imaginava com meu parceiro dançando valsa, dançando todos os ritmos que eu poderia dançar. E eu me imaginava fazendo isso. Mas, pra mim, era um sonho inalcançável, né? Até porque eu não segui nisso, né? Entendi. Mas nada a ver com o seu físico, nada disso. Tipo, era mais com o limite Não, do teu caminho. o meu físico também Você envolvia, achava porque você não vê, né? Hoje a gente já consegue visualizar pessoas, eu inclusive estava lá, Uhum. né? Pessoas com um corpo igual ao meu, caminhando por isso, sabe? Indo pras novelas, pras TVs, Vivendo, né, dançando, gente? Vivendo como sabe? qualquer Existindo. pessoa. Você consegue ver que, Exato. nossa, pessoas como eu existem também Aham. e são capazes de fazer coisas legais. Mas na época você não via, eu só via meninas magras, loiras na TV, sabe? Tipo, Então você não via isso como uma possibilidade. não via, não Era tinha. só um sonho. Só tava nos meus sonhos. Eu dormia imaginando isso. Nossa, eu vou chorar. Dormia imaginando eu com alguém, sabe? Tipo, não era nem sobre um parceiro, mas era eu sobre realizando esse sonho, que era um sonho, era um sonho. Uhum. E aí eu me imaginava dançando, não sei o que, tal. Então, eu sempre gostei de dançar. Sempre, sempre. E aí me inscrevi num curso de balé, lá na ONG mesmo, né? Uhum. A gente tinha várias
aulas culturais, então era balé, era contemporâneo, era teatro, era canto. Canto coral, né? Tem Nossa, muito era canto coral. muita coisa. Tudo com relação à cultura, assim, sabe? Uhum. E aí, fui pra aula de balé e, cara, pasmem, não é, tipo, livre de toda a soberba aqui. Eu acabava sendo, tipo, uma das melhores da turma. Uhum. Porque é isso. Acho que hoje eu sei que eu tenho, né, um TDAH. Então, não só por isso, Uhum. porque é isso, é talento também. A gente não pode. É uma coisa que eu sempre falo: 99% é estudo, 99% é dom e 1% é estudo. Uhum. Mas esse 1% é muito. É Uhum. muito, sabe? E então a gente já nasce com esses dons, sabe? E aí eu era melhor ali. Eu era uma das melhores. Tinham outras, né, que eram super bacanas também. E eu consegui atingir aquele ápice de fazer um movimento com clareza, com leveza, sabe? Tipo, límpido, num balé. E eu era gorda, mó barrigão, sabe? Com a minha barriguinha lá e tal. E eu não via um empecilho nisso, sabe? Mesmo sendo gorda, eu conseguia executar os movimentos de balé. Uhum. Isso não era um empecilho pra mim. E eu fazia bem. Eu tinha prazer Você naquilo. se reconhecia. Tipo, Sabe? Uma mão. Hoje as pessoas até... Eu faço os meus vídeos de maquiagem, muito vem disso. Porque essa limpeza eu sempre quis... Pra mim é uma dança, sabe? Sim. Aquilo ali. Pra mim é uma dança. Eu estou dançando, eu estou reverenciando a pessoa que está me assistindo do outro lado. Então, vem muito disso. Uhum. Então, as meninas não concordavam. Então, sempre me deixava de lado, me botava no banco, no fundo. Eu não conseguia ter papéis de destaque e toda aquela coisa, porque é isso, eu sempre ouvia. Muito em alto, bom som, com toda clareza. Cara, não dá porque você está acima do peso. Não dá porque você é gorda. Não, vamos colocar... Mesmo você sendo incrível... Mesmo isso não, porque por mais que eu fosse incrível, eu ainda era gorda, eu ainda era preta. Então, tinha essas coisas. E isso tudo dentro da igreja, né? Eu criança. Sim. Não tinha essa separação. Nossa, cara, é uma criança que tá se empenhando, que tá fazendo e acontecendo. Não, era uma pessoa que eles não viam como capaz. Então, eles não conseguiam enxergar essa grandeza, mas não era porque eu não tinha, mas era porque eles não queriam ver. Uhum. Entende? Então, não era sobre mim. E eu já entendia isso. Eu já entendia. Eu não tinha a consciência que eu tenho hoje de saber exatamente o que era que estava rolando, mas eu já entendia que aquilo não era sobre mim. Então, porque não era sobre mim, eu nunca desisti. Nunca desisti. Você não se colocava pra baixo, você não se desmerecia de alguma forma, não me colocava nada. pra baixo. Isso não significa que eu não ficava triste. Entendi. Eu chorava, ficava mal. Mas você entendia mas eu, que no era... dia seguinte, estava lá. No dia seguinte, eu estava lá. E não recebia as oportunidades e tudo mais, a não ser quando minha mãe entrava na história. Vai fazer, ela vai fazer sim! Eu vou dirigir isso aqui, ela vai ser a principal aqui. Eu quero ver quem é que não vai botar. Minha mãe mandava essa. Gente, sua mãe é incrível. Cara, ela tem seus pós e contras, mas ela é. Todas as pessoas, assim. Mas... Ela é. E é isso, sabe? Em escola também... Quando o pessoal, né, acaba já indo pra um outro assunto. O pessoal me zoava, falando da minha mãe, né? O pessoal me zoava muito na escola. Atrocidades eu vivi ali dentro. Uhum. E aí, a minha mãe, o único jeito da minha mãe conseguir impedir, de uma certa forma, que aquele pessoal não ficasse... Porque era isso, eu apanhava, era cuspida na cara. Apanhava, eu sou cheia de cicatrizes. Eu sou cheia de cicatrizes. Tem cicatrizes no braço, na perna, barriga, um monte de lugar. Apanhava, nossa, teve uma época que um menino, eles eram trigêmeos, eles eram demônio. Aqueles garotos eram usados por Satanás. Repreendido, uma coisa horrorosa. Toda coisa de ruim que tem no universo tava dentro dele. Deus que me defenda, fala disso, é uma pessoa que eu sei que todos somos imagem e semelhança de Deus, amém. Mas aqueles não eram. Não era. Morreu. Não era, aqueles garotos eram o diabo. É uma coisa horrorosa. Eu sei que... Mas não. Não, até o diabo tem medo. É uma coisa assim, surreal. Eles tacavam terror na escola. E é isso, eles eram, né, racistas. Uhum. Todo tipo de coisa ruim. Eles eram brancos. Todo tipo de coisa ruim. Entendo. Que poderia ser, né, eles tinham um caráter ruim. E aí, eu lembro que uma vez eles pegaram
E me tacaram na lata de lixo dessa da Colurb, né? Tipo filme mesmo. Me tacaram na lata. É uma coisa que eu falo até pra minha terapeuta. Cara, tem coisas que eu vivi na vida que é impossível eu contar. Não dá pra contar. Porque não dá. Senão a galera vai achar que Porque é ficção. É isso. Você é como Nalda. Eu vou sair. Não dá, entendeu? Não dá. Nalda. Nalda. Entendeu? Porque é tão Tenso. É tão horroroso o que rolou, que é impossível de dizer que aquilo ali é, de Seria fato... capaz de ser feito por mãos cara, humanas. Não, isso tá aumentando. Né? Não é possível. Desculpa, mas eu não consigo... É inatingível, assim, tipo, você olhar, não tem como. E Mas aconteceu. Essa arte era um refresco pra isso tudo? Era um lugar pra existir de alguma forma? Ou você não vê isso como uma fuga e sim como um caminho? Não, isso era uma coisa à parte. Pode ser os dois. Você sentia que tinha isso? Pode ser os dois. Era uma fuga, e ao mesmo tempo era o caminho. Era o caminho de fuga. Entendi. Entende? Então, o fato de eu me imaginar fazendo coisas incríveis que eu sabia que eu podia fazer, era me dar... Existe... Hoje em dia eu não tô mais na igreja. Eu não entendo isso como um lugar adequado pra mim, pra quem eu sou. Mas o cristianismo, ele ultrapassa barreiras religiosas. Ele é uma filosofia, ele é um estilo de vida. E o meu Cristo, sabe? Tipo, o meu Jesus me ensinou que a gente consegue crer contra a esperança. Ou seja, além da esperança. A esperança, ela é limitada. Porque você precisa ver. Agora, se você crê além da esperança, você tem fé pra ver e acreditar nas coisas que você não viu, mas que você espera. Entendi. Mesmo sem ter visto. E era isso que eu pautei, foi nisso que eu pautei a minha vida. Eu não sabia e eu não conseguia, nem por um fio, ver a Biele que eu seria hoje. Então você não construiu ela de uma maneira consciente, foi acontecendo. Você falou assim, não, vou fazer isso, vou fazer esse curso, eu vou vir pra cá e vou... Aconteceu. Eu só sabia que... Porque quando eu decidi ser essa Biele que eu sou hoje, e que na verdade é a verdadeira Biele, né? Também, porque a outra também é. Eu sou uma construção de várias Bieles. Eu tive que tomar uma decisão, porque eu não via referências, com tudo isso acontecendo, eu não via referências. Eu não tinha referências. Eu olhava pra TV, eu olhava pras revistas, eu olhava pro palco, eu olhava pro púlpito, eu olhava pra todos os lugares que me colocavam, não como cauda, mas como cabeça, sabe? E eu não via... Eu não me via. Você não via caminho. Eu não me via. Mas é como eu disse lá atrás, eu nunca fui uma pessoa de deitar. Eu nunca fui uma pessoa de ir embora, sabe? Tipo... Por mais que eu fosse embora pra casa naquele dia, no dia seguinte eu tava lá de novo na porta batendo. E aí, vai deixar eu entrar? Então, eu falei, eu preciso ser a minha referência. O que eu sou hoje, eu não fiz pra ninguém. Hoje, graças a Deus, eu consigo alcançar outras pessoas. Mas é isso. Não é sobre as outras pessoas. Por mais que seja para as outras pessoas. É sobre mim. É para mim. É por mim. Pra me agradar, pra me fazer feliz. Porque... eu precisava de uma referência. Então hoje, quando eu vou cortar o meu cabelo, eu olho pra fotos antigas minhas. Nossa, será que eu vou ficar bem com esse cabelo aqui? Aí eu vou lá numa foto que eu já fiz esse cabelo. E exige muita coragem você ser uma referência. Porque você é o primeiro em tudo. Você é o primeiro. Na sua vida, na sua referência. Não tem outra pessoa como eu. E como é que eu também vou pegar referência de outra pessoa... se outra pessoa não tem o mesmo rosto hexagonal que o meu, ou a mesma boca que a minha, ou o mesmo ombro, enfim, sabe? Eu posso me inspirar nas outras pessoas, mas uma referência única precisa ser eu. Precisa ser eu. Então, eu falei, eu vou ser a minha referência. Eu não vejo mulheres, tipo, sendo maquiadas e não sei o quê. Eu amava maquiagem. Eu me maquiava escondida naquela... Ai, aquela maquiagem da Barbie. Sério, mano? Aquela maquiagem da Barbie. O quê, menina? Chegava muita doação, né? Lá pra ONG e tudo mais. E aí, às vezes, vinha essas maquiagens da Barbie que e você tal. surrupiava. E era uma coisa horrorosa, porque assim...
Não, peraí. Não, sim, mas Vamos era lá. pra criança, né, Ué, cara? não, que isso? É porque a criança era ridícula. Aí, as maquiagens rosa, azul, Azul. verde, cintilante, roxa, cintilante. As maquiagens. E não queria saber não, mano. Eu tacava logo um degradê. Entendeu? Quando a minha mãe me via. Tira agora. Isso é do Mentira. demônio. Tira assim. Você tá com demônio? Não, maquiagem na época. Era coisa do A demônio. blusa era aqui. A blusa Mentira. era aqui, saião até lá embaixo. Tu vê que eu nem uso muito brinco, assim. Que ainda é uma coisa arraigada em mim, sabe? Sim, Tipo, óbvio. mas era isso. Eu fazia as maquiagens, colocava. Eu me lembro que eu amava colocar azul com roxo e depois no final, assim, branco. Gente, ela Eu já era. achava Ela já tudo. tava ali, ó. Eu pronta. achava tudo. Inclusive, Ah. eu reconstruí essa maquiagem no carnaval. Mentira. Não, propício. Eu reconstruí, Carnaval só que liberando agora com tudo que eu pessoas. sei e tudo mais. Que é isso. Eu não tinha condições. Eu era uma criança, né? Pobre, Uhum. enfim. Não tinha condições de comprar maquiagem, não tinha condições de ter um curso, não tinha recursos, nada pra isso. Aham. Então, eu mesma fui fazer. Ah, não sei, mas é isso. É errando que se aprende, vamos lá. Exatamente. E aí eu tacava no meu olho. Aí eu, ficou bom aqui, e fazia lá, e fazia cá. Falei, opa, horrorosa. Mas eu, nossa, que Eu lembrei gata. daquela menina que pintou a boca de azul. O quê? que é isso? Palhaço. Não, meu Ai, advogado. maravilhoso. E você começou por aí pela maquiagem? Comecei pela maquiagem. E foi assim, é extremamente... Precisou de muita coragem também, sabe? Acho Aham. que a minha vida toda precisou de coragem. Boa. Surreal, né? A gente sempre tá precisando. Boa. Porque é isso, como eu nasci num lar extremamente rigoroso e religioso, né? Dentro da Uhum. religião, eu não podia pintar unha, não podia passar maquiagem, usar brincos, anéis, essas coisas. Não podia fazer nada disso. O cabelo era completamente pra trás. Era uma Nossa, vaidade uma mega foto castrada, minha. então. Era bem, o cabelo todo pra trás. Você via um ovo da minha cabeça. Sabe? Era uma coisa. Que isso? Sabe? Mas era isso. Entendi. E aí eu comecei a usar essas maquiagenzinhas. Isso já morando sozinha, Morando tipo, você sozinha. longe da sua mãe, por exemplo. Não. Eu- Com ela ainda. Com ela. Eu fui sair de casa agora. Entendi. Lá pra casa dos meus 27 anos. Passava esses negócios. E aí, quando ela via, tira. Ou então, às vezes, quando ela pegava, né? Porque eu ficava no quarto Você se escondido. escondia. Escondia. Abria a porta do armário. Aí ficava assim, por trás do armário, assim. Passando tudo. Aí via no espelho. Tal, não sei o quê. Aí tirava. Aí no dia seguinte estava eu lá de novo. Cada vez testando Você ia uma coisa nova. Estudando. Me estudando. E aí, cada vez mais, eu ia me olhando no espelho e tudo mais. Mas isso paralelo a... Principalmente na escola, que é o auge, né? Que a gente vive, de bullying e tudo mais. As pessoas chamando de feia, disso, aquilo, outro. Mas quando eu tava na minha casa, eu tava no meu mundinho ali, no meu quarto, né? No meu mundinho. Então, eu ficava fingindo, tipo, cenas, sabe? De eu atuando, que não sei o quê. Que Você era viciada em televisão ou nunca teve essa... Cara, eu gostava de novela. Gostava de novela. Mas você via muito, assim, você Eu consumia via. muito. Eu sempre gostei muito de filme. Mais do que novela, filme até hoje. Sério. Até hoje. Hoje eu não vejo novela, não vejo TV aberta, muito mal. Eu vejo Big Brother pela internet. Entendi. Mas não vejo. Mas filme é uma coisa que Você sempre curtiu. me pega, me pega. Eu faria um filme. Você... Pega. E é um sonho seu ser atriz, assim, você pensa em estudar pra isso, você... Olha, eu não... O sonho que eu tinha, eu tô vivendo. Que é? Ser o que eu sou hoje. Eu só queria me libertar. O único sonho que eu tinha na vida era me libertar. E eu tô livre Era hoje. conseguir ser o que você O que eu sou, quer ser, sabe? gosta de ser. Eu tenho metas. Uhum. Sonho, eu já realizei. Eu já sou uma pessoa que eu já realizei o meu sonho, que é ser eu mesma. Agora, eu tenho metas e planejamentos. Profissionais. Agora você consegue pensar racionalmente sobre Sim. sua direção Agora, eu profissional. sendo quem eu sou, eu consigo, tipo, trilhar, sabe? Tipo, calcar os meus passos, sabe? Aham. E eu não sei se eu trabalharia como atriz. Não é uma coisa que eu rejeito. Uhum. Que é isso, eu gosto de atuar, eu gosto de estar.
mas eu quero ser aquilo que eu não consegui. Tipo assim, eu quero ser o apoio e a pessoa e o lugar que eu não consegui ter Você na não minha teve. trajetória. Uhum. Você quer devolver o que você construiu, não? Devolver, Porque tem não, você muitos quer- outros iguais a mim, Uhum. sabe? Até piores. Vivendo coisas piores do que eu vivi, do que eu... Sabe? Tem muitos outros. Então, e eles não vão... Eles não... Eu não sei se eles vão conseguir. Tipo, muitos vão, mas outros não. Eu vi isso acontecer várias vezes. Uhum. Muitos vão conseguir ter essa garra que eu tive e fazer o seu próprio rolê, Uhum. mas outros não vão conseguir. Então, para esses outros que não vão conseguir, alguém precisa oferecer suporte. Uhum. Alguém precisa oferecer apoio. Ser referência. Ser referência, ser mão, Uhum. sabe? Ser um ponto de luz para essas pessoas, sabe? Uhum. Então, eu quero criar um espaço, eu quero criar um lugar. Que é isso. Quando eu comecei na internet, quando eu comecei, sabe, tipo, ser essa pessoa pública e tudo mais, eu não tinha um espaço. Eu não tinha. A minha mãe, no começo, óbvio, ela me ajudou e tudo mais, mas no final ela, tipo, me apoiou zero. Me apoiou zero. Porque Ela não ela continua apoiando. contra porque a ideia? ela é cristã, assim, sabe? Tipo, ela é religiosa, ela não consegue entender que isso é uma arte. Não é a arte que ela imaginou. Uhum. Ela limitou a arte que A ela religiosidade. conhecia, entendeu? Ela limitou. Ela não consegue ir mais adiante. Eu não culpo, eu não julgo. É quem ela sabe ser, Como ela consegue sabe? ser, né? Não tem como eu Exato. exigir isso dela. É o que ela sabe ser. Mas eu consigo, tipo, ser mais e me desencadear, sabe? Desse cordão. E oferecer para as pessoas aquilo que eu não tive. Então, eu quero criar um espaço. Eu vou fazer isso. Eu não sei como, não sei quando. Eu não sei como. Jeito. Eu não sei, mas eu vou fazer. E eu vou criar um espaço onde um estúdio, sabe? Onde essas pessoas podem, principalmente pessoas, tipo, periféricas, pessoas pretas, sabe? Pessoas, sabe, como eu e tantas outras, enfim, que não têm um espaço. Eu tive que pintar a parede da minha casa com cada uma de uma cor, contando Isso que é a minha mãe maravilhoso. não pegasse, tipo, pinta tudo agora de branco, que não sei o que. Você fez vários fundos. Eu fiz vários fundos. Aí uma hora era verde, um era verde, outro era amarelo terroso, e por aí vai, outro era rosé, outro era branco. Fiz vários fundos pra poder eu conseguir entregar as minhas publis no início e não sei o quê. Aí eu comprei uma planta, porque eu achava a planta bonita atrás, Sim, aquela fazer coisa. fundo. Acabou que eu virei mãe de planta. Não. A Amazônia na minha casa. Maravilha, Não. cara. Sabe? Então, eu quero ter esse espaço, criar esse espaço. Eu quero criar um espaço onde seja um ponto de luz para as outras pessoas. Porque eu tenho certeza que tem gente que não tem a mesma oportunidade e até mesmo força para poder ser a sua referência. Então, elas precisam de um espaço para poder se achar e se encontrar Existir, e criar, né? a sua própria referência. Uhum. Então eu quero colocar lá um stand só de maquiagem pra poder a pessoa se maquiar. Ah, você quer fazer vídeo de maquiagem, mas você não tem dinheiro pra poder comprar maquiagem. Aí tem E aqui, do ó. bom e do melhor, uma frente da vida, um negócio, não sei o quê. Uhum. Então você vai ter todo aqui, ó, esse lugar aqui, ó, pra você. Pra poder você pegar, colocar a câmerazinha aí na tua frente e fazer os seus vídeos de maquiagem. Uma hora você vai conseguir, e aí você vai ter a sua própria casa, o seu próprio espaço, e não sei o quê, com a sua própria maquiagem, vai gastar o seu dinheirinho lá, investindo na sua maquiagem. Você não vai usar daqui, você vai usar a sua. Mas agora você não tem pra poder pegar. Então você vai pegar aqui, a daqui agora, e vai usar. Ah, eu quero falar sobre fotografia. Então você vai fazer um curso. E aí é isso, a gente vai conseguir bolsa, não sei o quê. E você não tem espaço pra poder estudar, pra poder mexer no Lightroom da vida, pra poder mexer no Photoshop da vida. Então você vai mexer no computador daqui. E vai fazer onde? Uma grande house aí, vai fazer. Todo mundo. E Você faz. tá dando pernas para as pessoas que acham que ainda não tem, ou que não veem as próprias pernas. Eu não Pra fazer tive as pessoas isso, enxergarem isso, né? sabe? Eu não tive. Sim. Eu ficava até 3 horas da manhã estudando no YouTube. Eu sou autodidata, sabe? Tipo, eu estudava no YouTube. De graça. E às vezes é isso, era conteúdo de graça, era o que eu tinha. Porque eu não tinha dinheiro pra poder comprar um curso, pra poder fazer um curso fora. Uhum. Mas eu tinha o YouTube. Então, é no YouTube, com um monte de gente dando aulas legais e bacanas. E aí eu aprendi o que era a regra de terços, eu aprendi o que era uma câmera, um negócio, pai Sim. e tal. Aprendi de fato, a ponto de dar aula sobre isso, a ponto de dar aula de branding. Foi uma das coisas que, inclusive, me salvou, né, em um determinado momento, pra ter dinheiro, pra poder construir, sabe? Então, é isso.
é transformar e criar. Essa é a minha meta. Entendi. O meu sonho eu já estou vivendo. Agora, através do meu sonho, eu já trilhei meu caminho, Saulo. Eu já trilhei meu caminho. Agora eu tô voltando pra poder trazer Ajudar outros e ensinar outros. esse caminho. E a sua mãe? Onde ficou nisso tudo? Eu não sei. Você espera que ela, em algum momento, sei lá, te reconheça nesse lugar, que ela te encontre e fale, eu tô orgulhosa de você, você ainda espera esse reconhecimento da sua mãe, ou pra você, tamanho dela, do jeito dela, eu sei que no fundo ela me ama da maneira que ela consegue e tá tudo bem. Ou isso vai entrando e saindo da tua cabeça de vez em quando, de você dormir e ficar, meu Deus do céu, eu tenho que ali resgatar alguma coisa, eu tenho que... Ou... A minha mãe, ela é uma mulher de 69 anos. Vai fazer 70 agora, em junho. A minha mãe ela cumpriu a missão dela comigo. Uhum. Eu não espero que a minha mãe me entenda. Uhum. Eu sou um outro DNA. Eu sou uma outra pessoa. Com outras Eu experiências. tenho uma outra perspectiva de vida. Eu vivo em uma outra cosmovisão. Eu tô em outro século. Uhum. Eu tô vivendo um outro mundo. Eu não posso esperar que a minha mãe adeque os 69 anos de vida dela aos meus 29. Eu gostaria muito que a minha mãe me enxergasse exatamente como eu sou. Uhum. Sem julgamentos, como eu sou. Mas eu não posso esperar isso dela. Eu gostaria, mas eu não espero. Porque a minha mãe já viveu a missão dela comigo. Ela já viveu. É grata por Eu sou grata a absolutamente ela. tudo. Eu sou grata. Porque eu não posso, por mais que hoje ela não seja uma pessoa ativa na minha vida, ela não seja uma pessoa que me apoia, Uhum. né? E ela ela não me apoia porque ela é tipo, chateada comigo, né? Ela não gosta de mim. Não é isso, não. Ela não me apoia porque ela, infelizmente, tem uma mente religiosa que a limita. No dia que a minha mãe conseguir Extrapolar, sabe, né? tipo, sair dessa caixa, sair dessa matrix, que é o que eu chamo, Uhum. ela vai conseguir me enxergar exatamente do jeito que eu sou. Mas até lá, eu não posso exigir, porque a minha mãe precisa disso. A minha mãe precisa. Eu a amo tanto que eu entendo que ela não pode viver sem isso. Entendi. Então, eu não posso viver com ela. Entendi. Eu não vou viver com ela, não dá. Uhum. Pra mim não dá. Ela não pode viver sem isso e eu não posso viver com isso. Sim. Mas, ainda assim, eu a amo, eu a entendo e eu a respeito. Eu a respeito tanto Sim. que eu entendo que, assim, cara, é o limite dela. Sim. Às vezes a gente espera muito dos nossos pais, sabe? Como crianças mesmo, que a gente às vezes fica nessa de querer que o pai olhe pra gente e fale, eu sinto orgulho do que você faz, daquilo que você é, porque a gente vamos ser eternas crianças, um dia, quem sabe, a gente deixa de ser. Mas a gente espera, né, que os nossos Mas pais... nossos pais são humanos. São humanos. Assim como eu falo muito isso pra ela, mãe, eu sou uma outra pessoa, eu não sou uma extensão de você. Eu sou um outro DNA, eu tenho uma outra personalidade, eu sou uma outra pessoa com um outro tipo de visão do mundo. Eu não sou uma realização dos seus sabe, planos, exatamente. dos seus objetivos. E por Deus, coitado, isso dói muito nela. Mas é isso, é a verdade. É a verdade. E uma vez eu li uma frase que é isso, os filhos estão aqui para poder frustrar os pais. Exatamente. É a realidade. É na frustração que nasce a beleza, gente. Entendeu? A arte vem da frustração, do impossível. Fique tranquilo. Fique bem. Não dá pra fazer arte sem frustrar ninguém. Não dá pra ser Então, feliz assim. Eu não posso, nessa história toda, me frustrar. E você Porque faz terapia? Eu faço. O quê? Você Tô bem aqui, Mona. Aqui, agradável, deslumbrante, bonita. Analisada. Tá ótima. E há muito tempo já ou não? É. Eu fazia... Sempre tem uma história. Mas é o melhor, a gente tá aqui pra isso. Caiu uma coisa aqui. Caiu um negócio aqui, ó.
Chorando. Seja bem-vindo. Calma, um negócio aqui. Eu fazia terapia desde criança, né? E parou. Uhum. Parou e tudo mais. Mas antigamente a gente não falava muito disso, né? De terapia, aquela Que coisa. terapia era coisa Aí- de doido, maluco. Como se ninguém E fosse. aí... O quê, mano? Aqui, ó! E aí voltou. Aí eu fiz com uma moça. Eu tava vivendo uma época muito ruim da minha vida, que foi quando eu saí da igreja. Quando eu saí da igreja, teve um estopim pra eu sair de lá. Uhum. E aí eu tava assim, sem horizonte. É que você perde a referência, né? Você perde. Porque é isso, eu me senti traída pelos 2 órgãos que eu mais acreditei na vida. Eu dei a minha vida pela igreja. Uhum. É isso. Eu não fiz faculdade por causa da igreja. Isso não significa que tipo, a igreja, tipo, não faça faculdade. Não é isso que eu tô falando, não. Sim. Mas tem coisas que você não precisa falar. Que vai vindo. Entendeu? Tem coisas que você não precisa falar. Você tem um congresso de jovens e você precisa estar ali Vestibular. um tempo inteiro, que foi inclusive o que aconteceu comigo. Eu tava fazendo vestibular e tinha um congresso de jovens. O que você acha que eu ia escolher? Sim. Eu cresci nisso, Uhum. entende? Então, uma jovem, uma adolescente, você vê um menino louco. Eu vou... Quieto. Silêncio. O outro falou, eu resolvi, aleluia, abandonar a igreja, porque não sei o quê, porque o Senhor está falando no meu coração, então... Não, desculpa, eu resolvi abandonar a faculdade, porque o Senhor está falando no meu coração. Você tá falando o quê, Mona? Não tá falando nada. Que difícil, né, cara? Jesus era super letrado, e para, Exatamente. ele estudava beça. Maria lá, louca, procurando cara, criança ainda. Aí saiu da fila, foi pro templo, porque no templo antigamente era, né, que lugar você de estudo, estudava, aham. e tava com os sábios, e ele tava lá aprendendo, estudando. Novinho, né? Aí Maria, Ensinando, e aí, se você some ensinando ela, eu pros lá na mais TV. velhos, exatamente. Entendeu? Aí Maria toda nervosa lá, gente, cadê meu filho? Aí encontrou ele aí, Mona, qual é o seu problema? Você some no teatro e eu na TV. Como é que eu faço? Olha eu lá chorando. E aí Entende? você fez Então, terapia, desde esse momento você decidiu... Desse momento, comecei a fazer terapia e eu tava quebrada. Por dentro, você diz, né? Quebrada. Eu encontrei a moça, aí a moça falou, não, vai, faz com ela, aquela isso, aquela aquilo, não sei o quê. Fui fazer, a mulher na primeira sessão, a mulher virou e falou pra mim, você não tem conserto, eu não vou ficar com você. E era uma frase que tava ecoando na minha mente. Que eu ficava... Quando isso aconteceu, né, de eu não ter tido o apoio da minha família, não ter tido o apoio da igreja e tal, aquela coisa. Nem de um profissional que estudou Eu falei, pra a isso. última coisa que eu falei foi, se eu for pra terapeuta, eu não esperava que ela me entendesse, até porque é isso. Eu não esperava isso, mas conversar e tal, eu falei, cara, ela é profissional, é o que eu falava. Ela é uma profissional. Ela vai conseguir me ajudar de alguma forma a eu retomar ali o caminho Sim. da minha vida e parar de ter esses pensamentos tortuosos que eu estou tendo. Que a gente já imagina o que é. Uhum. E aí, quando ela chegou e falou isso, que eu não tinha conserto, essa palavra veio no meu coração. Tipo, se eu estou procurando alguém pra me consertar, pra pelo menos me colocar naquele caminho ali, e aí a mina diz, ela, foi o que eu pensei. Falei, cara, ela é uma profissional, ela estudou pra isso. E ela, tipo assim, ela tem várias, né, experiências e tal. Se ela tá dizendo que eu não tenho conserto, ela tá certa. Gente, não. Uma das coisas que a gente precisa falar sobre analista, terapeuta, quando você for arrumar alguém pro seu filho, pro seu parente, você precisa entender que quando a pessoa busca esses lugares, é num lugar de extrema vulnerabilidade. E nesses momentos, a gente aceita o que vem. A gente incorpora verdades que às vezes não são verdades, porque a gente acredita que aquela pessoa que está na nossa frente, ela é uma pessoa incrível que vai te dar uma solução. Então, na hora de escolher, por favor, tenham o mínimo de critério, de responsabilidade, conheçam os profissionais, porque tem muita gente que não sabe o dano que pode causar a alguém como você nesse momento, e que vai ecoar por muito e muito tempo. E para resolver, pode ter que precisar de outras milhões de terapeutas para resolver isso. Eu já ouvi frases absurdas, mas eu ainda era meio rebelde, eu mandava se fuder, eu falei, eu não vou ficar com esse filho da puta. Esse cara é um louco
e tá me fazendo mal pra caralho. Não, gente, isso é perigoso demais. Eu fico indignado. Ela, na lata, assim, ela não... E aí eu falei, não tem... Eu ainda perguntei, não tem conserto pra mim? Ela falou, não tem. Bem reta. Ela falou, eu vou passar você pra outra pessoa. Ela não queria, Ela não né? queria, Ela tava com uma talvez ela tenha se preguicinha. encontrado. Eu acho que talvez ela tenha, não sei, visto alguma coisa que tenha, sabe, dado no coração dela. Ela tenha... Não talvez fala não era isso, amor. sobre ela, Fala não assim, sei. amor, eu não tenho não sei. capacidade pra lidar com você agora, eu vou te passar pra uma outra pessoa. Né? É isso. Essa é a frase. Ponto. Porra! Mas eu não tinha conserto. Então aquela frase ecoou muito, né, na minha mente. E aí eu falei, cara, e foi daí que eu desisti de fato. Eu desisti de fato. Uhum. E aí eu falei, não tem conserto pra mim. Não tem. Eu lembro de eu ligar pra um amigo meu, o Vitor. Eu falando pro Vitor, eu falei, Vitor, não tem conserto pra mim. Ai, que horrível. E, cara, tipo assim, foi uma profissional, ela contestou isso, sabe? Ela viu. Porra, se uma profissional falou, cara, o que eu posso fazer? Então, assim, não faz mais sentido eu estar por aí. Não faz. E Vitor ficou maluco. Vitor virava pra eu ia mim. querer bater na mulher. Vitor virava pra Você mim. tá Não, louca. Vitor falou, você tá maluca? Você vai ficar louca, hein? Exato. Ele mandava assim pra mim. Aí ele falou: eu quero saber quem é essa mona! Me passa o contato dela agora! Eu vou na casa dela! Que isso? Exato. Para de graça, Bieri! Tu faz e acontece que não sei o que. Começou a... Vitor me ligava. Eu de fato, eu Uhum. tentei, né, algo contra mim. Porque é isso, eu vi tudo escuro. Eu tava sem igreja. Eu tava sem, tipo, família. Uhum. Eu tinha passado por traições de amizade. Tudo de uma vez só. Eu não tinha um emprego. Eu não tinha nada. Foi no mês de março. Mês do ano passado. E aí, eu falei, cara, é isso. Eu tinha uma reservazinha. Organizei ali a minha vida. Pra poder não dar trabalho pra ninguém. Uhum. Planejei tudo. Falei, mano, tô caindo fora. Não tem peças extras no mundo. Uhum. Tô caindo fora. E aí, eu acredito que aquilo ali foi um milagre. Até hoje eu não sei explicar o que rolou. Não sei. Vai me perguntar, não sei. Mas rolou que eu simplesmente, eu acho que eu desmaiei um dia. Uhum. Antes de fazer qualquer coisa, acordei no dia seguinte. E eu senti, sabe, tipo, a presença de Deus falando comigo. Sabe, aquela vozinha, sabe, boa na tua mente. Confortável, né? Não. Tá aí mais uma chance. Isso era dia 24 de abril. 24 de abril. Eu passei o mês de março inteirinho nessa construção. Quando chegou abril, eu resolvi a minha vida muito racionalmente. Uhum. Mas eu costumo dizer que todo o meu sistema de proteção, esse sistema que a gente tem, sabe? Uhum. De proteção, de não vai acontecer nada comigo e preciso salvar a minha vida, foi desligado. Foi desligado. Você ligou, foda-se real. Falou, não tem mais nada que me prenda aqui. Meio isso. Isso. Acordei no dia 24 de abril, naquela situação. Falei, caraca, porra, não rolou. Tá. E eu senti no meu coração, tipo, olha, não desiste ainda. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Não desiste ainda. E aí eu falei, tá bom, eu não vou desistir ainda. Ainda. Você meio que esperou. Falou, vamos ver o que fez. Mas aí eu dei um checkmate. Eu falei, eu não aguento mais. Tá legal? Eu não aguento mais. Não aguento mais, tipo, traições, gente ruim, toda essa situação, sabe? Não aguento mais. Sofri muito durante minha vida toda. Coisas, tipo, atrocidades. E eu acho que... Poxa, por quê? Sabe? Então, eu não aguento mais. Eu não aguento mais daqui adiante. Uhum. Ou você faz alguma coisa, e pode ser o mínimo que for. Uhum. Deixa que o restante eu me viro. Porque eu sou esforçada. Agora, eu não consigo, tipo, ir além com tanto esforço que eu tô praticamente sozinha. Não dá. Uhum. E aí, eu lembro de eu fazer assim, beleza, se eu quero que a minha vida mude, então eu vou planejar a mudança da minha vida. Aí eu peguei um papel
Escrevi todas as ideias. Tudo começa com uma folha de papel, Não. gente. Sempre. Ficou tranquila. Eu falei, vamos lá. Ah, é pra fazer então? Então vamos fazer. E peguei um papel e eu escrevi, olha, eu já tava tentando trabalhar com internet e tudo mais, porque eu já trabalhava, né, com internet há 10 anos já. E aí dessa vez eu falei, a última coisa que eu vou tentar aqui. Eu vou fazer vídeos assim, assim, assado, falando de quem eu sou. As coisas não interessa. Eu faço só loucura e penso só loucura e é isso aí, vambora. Escrevi todas as ideias que eu tinha. Eu estudei o meu público, isso num dia inteiro. Entrei lá nos insights da minha rede social, pesquisei tudo e tal. Eu já tinha mais ou menos noção disso, porque eu era marqueteira e tal. Entrei tudo, fiz, eu falei, beleza, eu vou postar assim, nesse horário, vai dar certo, papapá, não sei o quê. Uma hora vai dar certo. Postei no dia 25, no mesmo dia, eu fiz todas as ideias dos vídeos, fiz todos os vídeos. O primeiro vídeo que eu fiz foi o do café. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. Foi o do café. Amanhã de manhã você vai acordar. Não sei o que, botar uma água de café no fogo. E é o que é o que explodiu. Foi o que explodiu. No dia seguinte, dia 25 de abril, eu postei esse vídeo. Meio-dia e pouquinho. Em uma semana eu tava com 100k. Aí no dia seguinte eu tava com 170 e pouco. Já no mês seguinte, mais uma semana, que no caso foi maio, 170 e pouco. Eu explodi. E aí, em seguida, eu postei o vídeo do Espírito Santo, que a gente tava orando, aquela coisa toda, aí o Espírito Santo não entendendo nada. Outro vídeo que viralizou. Depois, postei o do inglês, da discussão em inglês. Que esse foi... É maravilhoso, inclusive, hein? @Biel. Vejam. Aquela coisa louca. E o vídeo viralizou. E as coisas começaram a dar certo. E as coisas começaram a... Eu tô aqui hoje. Isso era por causa da psicóloga que a gente tava falando. Eu tenho TDAH, eu divago. Mas é isso mesmo, amor. Você acha que você precisou? Você precisou desse limite, desse breakdown, desse poço? Ou você acha que isso poderia acontecer de uma outra forma? Que é uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, depois que eu tive depressão, que eu falei, eu precisava passar por meses de sofrimento, de não ver saída, pra poder olhar e falar, amor, chega disso, chega daquilo outro, eu vou seguir por um caminho que é o que me faz feliz e foda-se, é meio isso. Sim e não. Sim e não. Uma coisa que eu falo com a minha terapeuta hoje eu tenho minha terapia, eu faço 6 meses ininterruptos de terapia. Toda a minha semana, 2 vezes na semana, Aline. Te amo, Aline! Beijo pra todas as terapeutas do Brasil. Nossa, um beijo pra todos. Vocês são maravilhosas, fazem um trabalho incrível. Nunca parem, que é isso. Vocês nos ajudam a nos manter, e é isso. Maravilhosas. Literalmente. Eu falando com a Aline assim, eu falei, Aline, eu não precisava de nada disso pra me tornar uma pessoa boa. Porque eu já era. Eu falo assim, sem soberba nenhuma. Imagina, não tô pensando. Não era, eu não precisava. Porque no cristianismo tem muito isso. As provações, as lutas, o deserto. A lapidação da dor, né? A dor lapida você. Aí começa. Isso tudo é pra poder te formar uma pessoa melhor, te moldar, né? E tudo mais. Mas não precisava disso. Precisava ser moldado. Podia ser no amor, né? Sabe? Eu já era uma pessoa bacana. Não existe ninguém bom, mudou. Ninguém ruim. Mudei. Você acha que essa coisa de pegar, organizar, bababá, você eu já tinha isso. Só que eu tive que colocar mais em prática, né? Mas você acha que serviu pra isso? É meio isso. Tipo, será que sem isso você não teria feito com tanto afinco, com tanta dedicação e com tanto... não, eu tava na beira do precipício. Isso aí era meu último recurso. Entendi. Entendeu? Eu tava na beira do precipício. Tipo assim, se eu não pegasse e organizasse as coisas, o que eu ia fazer? Eu sempre fui uma pessoa, de pegar e fazer. Prática. Então você tem que fazer, Prática. você tem que dar certo, então vamos fazer. Vamos organizar aqui. Não, vamos fazer. Então vamos fazer. E aí eu fui lá e não tem corpo mole.
Entendeu? Se você tem que fazer o negócio pra poder dar certo, então você faz o negócio pra poder dar certo. Senão, não vai dar certo. E se não der certo, eu vou ficar triste. Ou seja, isso tudo vai virar pra mim mesmo, então não faz sentido. Não, na verdade. É verdade, sim. É verdade, é verdade. Então, eu peguei e fiz o negócio deu certo e sabe, tipo, tô aqui hoje. Então, é isso. Eu me perdi. Você precisou disso ou não? Você falou assim, não, você sempre foi essa pessoa boa, É isso, prática. sim. Sempre fui essa pessoa. Não acho que, como eu disse, né, sim ou não. Eu não acho que eu precisava disso tudo pra poder me tornar uma pessoa boa. Mas eu acho que eu precisava disso tudo pra eu receber as oportunidades que eu tenho hoje. Entendi. Talvez. Porque Isso talvez nunca saberemos, a gente né, amor? nunca vai saber. Só Deus O sabe. negócio aconteceu. E E o que foi eu assim. fiz com isso é o que eu tô fazendo agora. Não tem como você, tipo, prever ou. Sabe? Não Aham. tem. E você acha a vida boa? Você consegue olhar assim, num sentido quase maniqueísta, eu tô sendo um pouco advogado do diabo nesse sentido. Mas você, a partir daquele momento, é porque eu tenho umas visões a partir. Não visão espiritual, nada disso. Visão. Eu olho a vida com mais dureza depois. Eu não sou tão sonhador e lúdico quanto eu era antes de ter a depressão. Hoje você encara a vida de uma maneira dura, você tem essa leveza e você acha tudo lindo e você é otimista e você... Ou você tem esse lugar do tipo, a vida é o que é difícil sim, e vamos lá. É. Olha. Eu sei que. Toma teu tempo. Estamos aqui juntinho. Eu tenho. Eu sei o que é ter pouco e eu sei o que é ter muito. Uhum. Eu sei o que é estar triste e eu sei o que é estar feliz. Eu sei os dois lados da moeda. Eu sei o que é os dois pesos e duas medidas. Uhum. Mas tem um meio em tudo isso. Enquanto você joga a moeda pro alto, pra ela virar de um lado pro outro, ela tá no ar. Ela tá no ar. Ela tá contra todas as probabilidades, contra todos os conceitos. Ela tá desafiando a gravidade e ela tá no ar. Uhum. Eu consigo enxergar beleza nisso. Não no antes e depois da moeda, Uhum. mas No caminho. enquanto ela tá no ar. Ela tá parada no ar por milésimos de segundos. Uhum. Mas ela tá lá. E é isso. Isso te inspira. Eu queria ter tido uma vida diferente, mas eu não tive. E tudo bem eu não ter tido, e não é tudo bem eu não ter tido, porque eu queria. Mas eu não tive. Mas eu tenho ar nos meus pulmões. Eu enxergo, por mais que eu tenha ficado um tempo cega. Gente, eu pesquisando sobre ela ontem, porque eu conheço a BL, mas eu não conheço a fundo, como eu conheço o Jeff, por exemplo. Aí eu fui pesquisar na internet pra tentar trazer assunto, né, pra gente. E aí eu tô vendo 365 matérias de influencer, perde a visão por causa de um creme de cabelo. Coisa horrorosa. Você saiu em todos os jornais por causa Todos disso? os jornais, até lá fora, de não sei aonde. Mentira! Uma coisa. Eu falei, não, agora a verificação vem. Olha a coisa boa aí, poxa! Ai, olha aí, ó, que eu tava eu tanto tenho tempo querendo essa matéria pra verificação. acumular. existe o equilíbrio, sabe, do mundo. Uhum. A vida, ela não é boa, mas a vida também, ela não é ruim. A vida é a vida. E ponto. O que você vai fazer com isso vai depender de Isso é você. Spinoza. Eu tava falando de Você. Spinoza agora há pouco, e é exatamente isso. Ele fala que Deus é perfeito do jeito que é. Deus tá na bala perdida e Deus tá nas flores, nos campos de Olambra. Tipo, Deus é o que é. Quem julga a beleza ou a crueldade ou a tristeza é a gente com a nossa cabeça. Mas a vida é o que é. Porra, que lindo isso. Você me perguntou se eu julgaria que a vida é boa, né? Uhum. É a vida.
não é boa e nem ruim. É só a vida. Não dá pra limitar ou condensar ela a uma caixa. É a vida. A gente não sabe nem de tudo, sabe? Tipo, Não sabe de gente nada, né? não sabe nem... Que é isso? Não sabe de nada, entendeu? A gente Tipo, acha que sabe, mas não sabe e a de gente nada. vai condensar a vida, a existência, sabe? A uma caixa do bom e do ruim. A gente não sabe nem de fato o que é o bom e o ruim. Exatamente. A gente não sabe. E Então, muda, né? É um conceito que e muda. muda, Daqui a e 10 muda. anos o bom ou ruim vai ser outra coisa. entendeu? Então, assim, eu realmente vivi coisas ruins, mas eu também vivi coisas boas, sabe? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Maravilhoso. E vivi amor. o que eu vivi. Então não dá pra poder eu condensar. Eu teria vivido novamente? Não sei. Não tem como. Não sei. Por mim, BL, algumas coisas eu não teria vivido. Não. Você acha que você não precisou passar por alguma coisa? Isso aqui eu não precisava. Porque tem gente que fala assim, não, eu precisei passar por isso pra me tornar quem eu sou hoje. A minha cosmovisão é condensada. Entende? Eu não consigo. Você vê, olha. Eu gosto muito de estudar sobre teorias da relatividade, de buracos negros. Eu amo esses assuntos. Gente, sensacional. E aí eu fico observando, sabe? As teorias, enfim, as observações sobre os buracos negros. Um buraco negro, né, pra você, pra ele ser formado, ele vem da morte. Ele vem da morte. E aí, você olha pra um buraco negro, você não sabe o que tem lá. Na teoria, Depois, se aham. diz que é o buraco branco, Uhum. né? Mas, enfim, gente, se vocês quiserem saber o que é o buraco branco, vai procurar saber, porque é muito teórico, a gente vai falar 3 horas aqui, fica bem. Hein? Mas é isso. Para um buraco negro ser um buraco negro com toda a sua majestade e mistério. e temor e Aham. respeito, cara, precisou de 2 corpos celestes se Chocarem. fundirem Né? para então morrerem, para então dar vida ao até então corpo mais glorioso que a gente conhece. E aí, é isso. Você pode olhar uma coisa que Carl Sagan diz, né, que eu amo. Carl Sagan diz, você pode, tipo, olhar pro céu e perceber, né, e acreditar e ver que você é feito da poeira das estrelas, ou você pode olhar para um cocô de cachorro e acreditar que você veio disso. É uma escolha. Tudo depende da maneira que você olha. Essa é a beleza que ninguém vê. Então, para finalizar a resposta dessa pergunta, tudo depende da maneira como eu olho. Eu preferi enxergar a beleza que ninguém vê. O que tá nas entrelinhas. Uhum. O que ninguém observa. Sabe? Eu olho pra natureza e eu vejo a planta. Eu vejo as linhas que formam essa planta. Eu olho pro sol e eu vejo o quão ele, tipo, reflete, sabe, nos meus olhos e mostra a verdadeira cor dos meus olhos, que uma hora eu achava que era preto, mas na verdade é marrom. Eu olho pro céu e eu vejo as andorinhas. E as andorinhas me lembram que um dia eu vou ser tão livre, mas tão livre, que eu vou ser capaz de tatuar uma espiral de andorinhas nas minhas mãos e não achar que isso é pecado. Eu olho pro azul do mar e eu sei que tem tanta coisa lá. E que como esse mundo, sabe, tipo, que a gente vive, o meu corpo é 70% água. Eu olho as entrelinhas. Eu olho para um buraco negro e eu me imagino como tal. Isso te alimenta, isso te deixa em paz, Eu encontra acredito paz nesse nessas lugar. coisas. Eu acredito nessas coisas. Eu olho para uma sala e eu vejo um livro de capa dura. E se eu tenho coragem suficiente para pegar uma escada, caminhar por essa sala, subir nessa escada, por maior que ela seja, e pegar esse livro de capa dura, descer, sentar numa poltrona, abrir e ler devagar, eu acredito que outra pessoa também possa fazer isso por mim. Entendi. E essa é a beleza. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se vai acontecer. Mas também eu não sei se pode acontecer. Entendi. E futuro, Bieli? Ah, Quais são os planos? a Deus pertence.
Ditado da minha avó. Tá Futuro a Deus pertence. certíssima, tá certíssima. E você espera alguma coisa muito maior na sua vida ainda? Ou só aquilo que você tem a oferecer pros outros, assim? Se você ainda tem umas conquistas que você fala lindamente, você fala, meu sonho eu tô vivendo, aquilo que eu quero eu tô vivendo. Eu acho isso incrível, porque eu sou um incansável, um chato, resmungão, que só reclamo da vida. Mas quando você fala isso, eu acho lindo. Mas tem alguma coisa que você ainda espera do mundo, assim, que você ainda quer viver, coisa que você quer conquistar? Eu tô vivendo a missão do meu dia. Se eu morrer amanhã, eu completei. Maravilhosa. Eu não espero nada. Eu já tenho o suficiente. De verdade. Acho lindo. Gente, eu conversei com uma grande, maravilhosa, imensa, inenarrável Dina Bieli. Quer falar alguma coisa com as pessoas? Dar um recado? Ai, quero não. Beijo, fãs! Ai, gente, eu amo quando vocês me param na rua pra tirar foto. Eu acho tudo, pode continuar. Gosto. Só não fica me olhando, assim, que eu já fico nervosa. Muito obrigado, amiga. Obrigado mesmo. Eu que Volte agradeço. sempre. E é isso, gente. Até o próximo. Caiu um negócio aqui. Um beijo!